Olá, nós vamos nesta aula discutir um pouquinho sobre o nosso sistema de numeração decimal. O material que eu me baseei, pelo menos eu vou citar dois aqui. Um está disponível na internet e eu já falei para vocês. Esse livro, Números, que envolve conceitos desde a educação infantil até o Fundamental 1, da professora Mercedes. Ele é excelente, ele fala sobre esse contexto histórico e vai avançando sobre a questão do sistema de numeração decimal. Esse também, o TP2 do Gestar, um material de formação de professores do governo. Já há alguns anos atrás ele foi publicado. Também ele é especialista, ele só foca esse tema nesse volume. E também o PNAEC, que eu já falei em aulas anteriores, são apostilas que fazem parte do Plano Nacional de Alfabetização da Idade Certa, disponível na internet. Se você colocar no Google PNAEC, download, você já vai ter todos esses 7 a 8 materiais. Bom, nós vimos em aulas anteriores que um dos itens que nós devemos considerar ao ensinar a matemática é você observar o contexto histórico daquela situação que você está ensinando. E o que eu quero fazer de alguma forma bem rápida agora é como é que esse sistema de numeração decimal, como nós conhecemos, chegou até nós. Em rápidos 1 ou 2 minutos nós vamos passar por esse contexto histórico. Todos vocês sabem, eu não quero contar e não quero repetir a história do pastor de ovelhas, que contava suas ovelhas, cada pedrinha era uma ovelha, ou cada risquinho no cajado era uma ovelha. E assim começou as primeiras noções de numeração, foram dessa forma. E elas foram, esse sistema de numeração dessas civilizações antigas, foram se desenvolvendo e herdamos alguma coisa dessas civilizações. Primeiro, numeral romano, a base é 5. O que quer dizer base? Né? Eles trabalham com o princípio do 5, do 10, e aí eles têm o princípio da subtração dentro deles, e eles, quando eles querem formar um número, aqui eu dei um exemplo, por exemplo, o 50 todos sabemos que é o L, se o número é escrito à sua esquerda, né, ele subtrai, né, 50 tem o 10 à esquerda, 50 menos 10, 40. E quando ele é colocado à direita, ele está adicionando o 5 mais 1, 6. Aí, 50 menos 10, 40. 5 mais 1, 6, 46. Todos sabemos. Números romanos, numerais romanos, hoje nós usamos para quê? Vocês se lembram? Vocês se lembram em que a gente usa numeral romano? Capítulo de livro? Relógio dos mais antigos e século, né? Eu não estou lembrando de mais nenhuma situação que a gente utiliza numeral romano. O sistema mesopotâmico, base 60, a gente usa até hoje no controle do nosso tempo, do nosso relógio. E a base 10 a origem dela foi na civilização egípcia. E ela tinha característica muito semelhante a nós, mas ela não era posicional. O que quer dizer? Nós temos o 1 que vale uma unidade na casa das unidades, esse 1 na casa das dezenas vale 10 e o 1 na casa da centena vale 100. Ele é posicional. O numeral é o mesmo, mas a posição em que ele ocupa, ela é diferente. Mas vamos ver a primeira civilização que trabalhou com a base 10, que foram os egípcios, como é que era constituída essa numeração. Esse número representava um tracinho, uma unidade. Essa curvinha, tipo uma montanha, cada uma dela representava 10 unidades, que para nós seria a dezena. E esse número que parece um anzol deitado, né, em pé, 100 unidades, seria a centena. Só que não era posicional. Então agora você vê como é que eles escreviam o 12. Poderia ser assim ou invertido. Imagina escrever 90, tinha que ter quantos números, né? Ó, 10 mais 10 mais 10, porque não era posicional. Olha o trabalho de escrever um número grande. No 231, por exemplo, olha as diversas formas, 231, 231, 200, 231, porque não era posicional. Mas foi uma das bases, né, para a numeração avançar. Por que o nosso sistema chama Sistema de Numeração Indo-Arábico? Indo porque se originou no norte da Índia no século V, no quinto século, sistema hindu. E arábico porque foram os árabes que divulgaram esse sistema. Como foi a sua origem?
9 símbolos, o 0 veio mais tarde e, a princípio, eles escreviam por extenso. Tinha os nomes, Pacan, eu nem me lembro dos nomes, os nomes estranhos. E quando eles queriam dizer que aqui não tinha nada, eles colocavam uma palavra, a princípio nada, um vazio, mas que isso deu muito problema, depois eles colocavam uma palavra que representava o vazio. E demorou 100 anos para ser escrito da direita para a esquerda, como nós conhecemos, né? Unidade, dezena, centena, a extrema-direita sendo a unidade. Mas só foram os matemáticos, astrônomos, que criaram realmente o numeral, não por extenso, porque eles precisavam de fazer operações. E aí houve essa necessidade. Bom, no ano 780 e 850 a.C., Mohamed, esse nome aqui terrível, que eu não consigo nem me arriscar a ler rapidamente, ele que escreveu um livro, que ele ficou de divulgar pelo mundo, aí passou pela Espanha, tal, outros escreveram outros livros, esses detalhes todos não importam nesse momento, né? E ele era um bibliotecário da corte do califa, e olha, veja só, ele demorou 600 anos para ser aceito pelo Ocidente, em função da igreja dominante na época, que dizia que estava relacionada a Satanás, e os numerais misturavam e condenavam, e aí 600 anos demorou para esse número chegar, esse sistema de numeração decimal chegar até nós. Quais são as características desse sistema? Então vamos, a partir do número 325, refletir sobre a característica. Nós falamos de forma decomposta, né? 300, quantas unidades tem no primeiro número? Eu falo quantas unidades tem, 300. Depois 25. Eu até gostaria de mostrar, para quem não conhece bem ainda, eu sei que a grande maioria de vocês que nos ouve, vocês conhecem esse material e trabalham com ele, isso é muito bom, vocês já têm essa experiência, mas não custa mostrar, porque pode ser que alguém ainda não teve contato, né? Então deixa eu mostrar aqui. Olha só. Aqui está o número, eu estou mostrando, aqui ó, né, 300. O problema é que como é que eu vou segurar? Acho que é melhor eu colocar aqui. 325. Então, 300 quer dizer, tem 300 quadradinhos, 300 unidades, né? E 20, 10 aqui, 20 e 5. Então, o próprio número, a forma como eu falo o número, eu estou decompondo e dizendo o número dele. Então, sempre digo as unidades ao mencioná-los. Escrevemos os numerais posicionalmente. Na realidade, esse 3, por ele estar nessa posição, ele vale 300. Esse 2 não é 2, são 2 dezenas, ele vale 20. E o 5, 5 unidades na casa das unidades. Por que ele também tem uma característica, além de posicional, multiplicativa? Porque esse 3, eu vou lá para mostrar para vocês, esse 3 aqui representa 3 centenas. Mas se fosse um 3 aqui, olha só, deixa eu pegar aqui. Se fosse um 3 aqui, vamos imaginar agora o número 333, que a gente escreve 3, 3 e 3. Esse 3 aqui, ele já vale 30, porque ele está na casa das dezenas. Esse é 3 também, mas por ele estar na casa das unidades, ele vale 3 unidades. Então, cada número, o numeral é o mesmo, mas esse é o seu valor, eu diria, relativo, porque dependendo da casa que ele está, o valor vai alterando. Sempre de 10 em 10. 3 vezes 100... 3 vezes 10, 3 vezes 1. Por isso que ele é chamado também multiplicativo. Por que também ele tem uma característica de ser aditivo? Por quê? Se eu for somar as unidades, 300 unidades, mais 20 mais 5, 325, ok? Vamos ver? Se o aluno não compreende, você não trabalha a construção como deveria do sistema de numeração decimal, o que pode comprometer? Pode comprometer o próprio conceito das operações, a elaboração das operações e também a compreensão da própria tabuada. Veja esse exemplo que eu trouxe aqui, que mostra que para eu realmente buscar esses resultados de forma rápida na tabuada, eu preciso fazer o quê? Saber que o sistema é base 10. Veja só, vou dar uma dica para vocês. 4 vezes 9, guarde o 9 aqui.
É 1 antes do 10, não é? O próximo não vem 4 vezes 10? Eu sabendo que o nosso sistema é decimal e que é base 10, por que me ajuda a saber o resultado? É uma dica para decorar a tabuada. Se fosse 4 vezes 10, não seria 40? Sempre o 9 é uma dezena a menos aqui. Vocês já perceberam essa característica? Olha só, 5 vezes 9. Se fosse 5 vezes 10, não seria 50? O vezes 9 é uma dezena a menos. Eu já coloquei em vermelho para facilitar. Olha, 7 vezes 9. Se fosse 7 vezes 10, não é 70? Então, eu diminuo uma dezena, é 60 e alguma coisa. E esse alguma coisa é mais fácil de eu descobrir. 9 vezes 9 nunca poderia ser 70 e alguma coisa. Porque se o 9 vezes 10 é 90, o 9 eu só diminuo uma dezena. Então, a compreensão do sistema decimal, essa estrutura de base 10, me ajuda até em decorar uma tabuada. Cálculo mental também. Porque se eu estou somando, por exemplo, 18 mais 33, se eu pego, deixa eu ver como é que eu fiz aqui, que este exemplo, deixa eu somar sem olhar o que eu tinha proposto. 18 mais 33, eu pego o 2 daqui, mentalmente formo duas dezenas 20, que para mim é mais fácil trabalhar, e diminuo dela, fica 31. Então, 18 transforma-se em 20 porque eu peguei a unidade daqui, porque é mais fácil trabalhar com base 10. 2 de 10, 20. Tirei 2 daqui, ficou 31, somo, deu 51. O próprio compreensão do sistema de numeração decimal me facilita na hora do cálculo mental. É importante também você ensinar os alunos desde pequenos a contar de 10 em 10. 10, 20, 30. E também mostrando as barrinhas, contando 10, 20, 30, 40, ou 100, 200, 300. Isso, logicamente, de acordo com a série, né? Ninguém vai contar de 200 em 200, só se for de forma decorada, com criança muito pequena, que não tem razão de ser, porque ela não entende um numeral tão grande assim, ok? Bom, precisamos saber também que os números têm pelo menos 3 funções. Pode ter mais, mas pelo menos eu vou citar aqui 3 funções. Quando eu digo assim, ó, aqui nós temos 3 canetas. As 3 canetas estão aqui, ok? Vocês estão vendo as canetas aqui na minha mão. Que função é essa? Essa é a função cardinal. Vamos ver o conceito dela? Total de elementos que possui um subconjunto e significa a relação de inclusão presente no conceito de número. Quando eu falo 3, eu vou usar até um exemplo com mais canetas para facilitar. Olha aqui. Quando eu falo que eu tenho aqui 5 canetas, o que eu estou querendo dizer? Que aqui tem, dentro desses 5, tem o 1, tem, está aqui o 1. Tem o 2, olha aqui o 2. Tem o 3, está aqui o 3. Tem o 4, está o 4 e tem o 5. Crianças que ainda não entendem essa noção de inclusão hierárquica, crianças muito pequenas, pode fazer o teste com elas. Elas contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você pergunta para elas, onde estão os 7? O que ela diz? Aqui. Criança de educação infantil, 4, 5 anos, às vezes até 6, elas não têm essa noção de que dentro do 7 tem todos os outros numerais, né? Então, 1, 2, 3, 4, o 4 tem dentro o 1, que tem dentro, o 2 tem dentro do 1, o 3 tem o 1 e o 2 dentro, e assim eu fui colocando uma cor, né? O 4 tem o 3, o 2 e o 1, o 5 e assim por diante, o 7 inclui a todos, né? A criança que não entendeu o conceito de numeração decimal, ela conta, né, como se fosse cada número só ele e não incluindo as outras quantidades. Então, a função cardinal do número, o que ela inclui? A quantidade em si dela, a soma total. Tem a função também ordinal. Ela refere-se a um só elemento. Ela não quer dizer que todos eles estão ali, indicando a posição desse elemento num subconjunto ordenado e seu significado se remete à relação de ordem crescente. Vamos imaginar, numa reta, né? Se eu tenho aqui, ó, o número 8, dependendo do contexto que ele está, ele não representa 8 quantidade, ele é ali o 8. O lugar que o número ocupa na reta numérica posiciona exatamente quem é o sucessor e o antecessor. Importância.
de você fazer a contagem, de você fazer cálculo mental. Por quê? Eu vou ver se eu consigo agora lembrar de um exemplo que mostra que aquele número, você não tem os 8 ali na hora. Por exemplo, se você disser que você ganhou o 8º lugar na competição, aquele 8º lugar está incluído dentro dele o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto? Não. Ele é o quê? Ele é o 8º, ele representa aquele 8 naquele momento. O 8º aluno da fila, né? É o 8º. Não quer dizer que ele tem todos os outros 7 dentro dele. Ele marca um lugar ali na reta, ok? Vamos ver a função de código. Por exemplo, se você disser que você mora no apartamento 32, por acaso quer dizer que naquele seu andar tem 32 apartamentos? Não. Então, por isso, quer dizer um código, ok? Quais outros exemplos de código que a gente tem? Número do CPF, número do RG, é código. O telefone também é código, né? Porque o seu telefone 96116548, o que é isso? Por acaso tem lá 948 quantidades no seu telefone? Não, ele define. Placas de carro também não é um código? É. Então, a criança, o seu aluno precisa saber também essa outra função, não só a cardinal, que envolve a quantidade de elementos, não somente a ordinal também, que define o lugar que ele ocupa na reta numérica, numa posição, mas também a função de código, né? Número de chamada também da escola, você é o 34º aluno da sala, tal. Então, é muito importante a gente, com o aluno, desenvolver muito a contagem. Vamos ver agora um exemplo de uma professora que eu vi, ela dando uma aula, e o aluno estava completando aqueles espaços em branco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e faltava ali algumas lacunas, e ela não sabia o 13. Chegava no 13, ela não lembrava do 13. O que a professora pediu para ela fazer? Conta de novo e veja, porque o 12 ela sabia, o 13 não. Volta de novo na contagem. Quando você chegar lá, você vai saber qual é o próximo. Agora, eu pergunto, seria essa a melhor maneira, se o aluno está esbarrando ali no número 13, de fazer o aluno repetir de novo, para depois do 12 descobrir que é o 13? Porque simplesmente essa aluna ou esse aluno na hora decorou a sequência e como um papagaio ela conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, então quer dizer que o próximo é o 13. Então, se a gente é professor e está ensinando o aluno, o que esse aluno me sinalizou? Que ainda ele não entendeu o sistema de numeração decimal. Que depois do 12 é só você acrescentar mais um e que vem o 13. Porque a contagem ela sabe. Nesse caso, nessa aluna que eu observei, ela sabia contar até para além de 50. Ela ainda não compreendeu que uma das características do sistema decimal é que quando você acrescenta mais um, é o próximo número da contagem. E quando você diminui um, é o número anterior. Gente, é interessante, eu tenho um membro da família que está com 7 anos e eu fui fazer essas experiências, né, nas férias para dizer, deixa eu ver. Eu fiquei preocupada porque essa pessoa da família, essa criança da família, ela, quando eu perguntei, 8 mais 1, ficava olhando, olhando, olhando e não dizia, mas sabia contar. Quando eu comecei a dizer outros números, 13 mais 1, ela sabia contar, mas não sabia me dizer quanto era. O que essa criança, mesma situação da antiga, ela não entendeu ainda que sempre um número, o seu antecessor é um a menos, o sucessor é um a mais. Bastou eu falar para essa criança, ela já começou a somar ali. Então, o que parece que faltou ali? Exatamente descrever, orientar as características do sistema decimal. A criança utiliza, desde a hora que ela faz os cálculos mentais e as contagens, várias estratégias. Nós vamos logo ver numa situação que eu estou contando com uma sobrinha e brincando com ela, essas situações que eu vou dizer agora. Por exemplo, a criança que você pede que ela some 3 mais 4, apesar que é um número muito pequeno, poderia ser maior. Há crianças que faz o seguinte, eu acho que até é o melhor eu explicar utilizando esse material para facilitar. Vamos arrumar aqui o lugar. Então, a situação é 3 mais 4, né?
Eu vou olhar para a tela lá e vou exemplificar aqui, ok? Vou ler lá o material. A primeira estratégia que algumas crianças utilizam é contar assim. Normalmente, quando elas são menores, né? Elas contam assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Depois começa tudo de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela checa a primeira, separa a primeira quantidade, né? Eu quero pegar o 3, conta 1, 2, 3. Quero pegar o 4, conta o 4 separado. Conta 1, depois conta tudo de novo. O último número que ela chegou é o resultado da soma. Outras crianças já começam a contar a partir do número. Coloca assim, ó. 1, 2, 3, porque ela já sabe o 4, ela já separou aqui. 4, 5, 6, 7. Ela continua, ela sabe qual é o 3 e qual é o 4, só que ela já continua a contagem de primeira. Ela não checa as duas e depois vai direto. As crianças que estão mais adiantadas na contagem, elas fazem a sobrecontagem. Crianças com 4 anos, com 5 tenho certeza que eu já vi, vocês vão ver logo num exemplo. 4, não lembro se vi alguma criança fazendo sobrecontagem, não. Com 5 tenho certeza que vocês logo vão ver. Ela faz o seguinte, você pediu para ela 4 mais 3. Interessante que normalmente essas crianças pegam o número como base o maior. Eu não sei a explicação, se ela sabe que é mais fácil ou não. Eu perguntei para minha sobrinha, ela não respondeu, eu digo, é mais fácil? Ela disse que é, então não sei o que ela diria. Ela pega o 4 e pega o 3, separa o 4, pega o 3 e fica 5, 6, 7. Então ela parte a contagem do maior e avança até chegar no 7, que é o resultado, né, final. Ela vai indo, é sobrecontagem que chama. E a sobrecontagem pode ser também a partir do maior ou a partir do menor, né? Não sei se vocês têm o costume de trabalhar com a reta numérica, né? E deixa eu dar um exemplo aqui, não é com essa caneta, acho que é essa aqui, marcador. Deixa eu ver para não fazer uma errada. É esse aqui? Então, é muito importante a gente trabalhar muito com a reta, desde o início, né? Mesmo na questão de sequência de número, o que vem antes, o que vem depois, né? Você numera os números, aí você pode ir marcando. Próprios jogos, existe um jogo, a Bota de 7 Léguas, do Pinaique, que você trabalha com operações de adição ou subtração na reta. Então, se você marca aqui é o 2, se você andou mais 2 passadas, ou ganhou mais alguma coisa, mais 2, ó, 1, 2, onde você chegou? Ó, cheguei no 4. Você tinha 4 moedinhas, e se você ganhou mais 4? 4 acho que é muito, eu não chego ali. Você ganhou mais uma, onde você chegou? Ah, 4 mais 1, 5. Aí as crianças vão vendo que os números vão avançando e vão aumentando. Então é muito bom trabalhar também com a reta numérica, né? Bom, agora eu vou chamar a professora Wandinha, que vai me ajudar. Nós vamos jogar um jogo muito bom. Esse jogo não pode faltar. Acredito que a maioria de vocês já conhece, já joga. Como é que chama esse jogo? Vamos organizar aqui a nossa mesa. Esse jogo chama Jogo do Nunca 10. Poderemos jogar com o material não estruturado. O que quer dizer material não estruturado? Material que não está assim já formado a centena como o material, né? O material dourado. Já tem a centena pronta, a dezena pronta. Material não estruturado é material como palito, né? Aqui você não vê que tem a dezena, que tem a centena. Você sabe quando você junta numa liguinha e você fecha. Esse é não estruturado. Então, as crianças, numa aula de matemática, precisam ter muitos materiais à disposição. Né? Brinquedinhos, palitinhos, tampinhas, elastiquinho, dados. Fica aí uma dica para você. Você que quer construir dado e dados que deem possibilidades 1000, faz o seguinte, procure se tem na sua cidade, o ideal é se toda a associação fizesse para todos os professores. Descubra um lugar que corta espuma, que faz colchão, e aí você verifica se ele pode cortar os dados de espuma, né? 4x4, 5x5, 10x10, 12x12. E aí o que você pode fazer? Muitos dados que você pode escrever com caneta de retroprojetor, mudar a quantidade por quantidades grandes, né? E assim, dessa forma, você pode ter, e não somente um pequenininho que faz barulho, né? A espuma não faz barulho.
Como eu acho que o tempo nosso já foi, eu acho que nós vamos ter que deixar, Vandinho, esse jogo para o próximo bloco, né? Porque eu já vi que o tempo já foi nesse momento de aula e a gente vai jogar na próxima aula, então esse jogo Nunca 10, com material dourado, a princípio com ele também com o não estruturado.